Bom dia! Vamos chegando para sexta-feira, hoje sexta-feira. Sexta-feira é dia de terapia também. Vamos botar aqui. Vamos chegando. Vamos chegando. Sexta-feira a gente tá aqui. Vamos chegando devagarinho. Vamos olhando pra nós. Sexta-feira, bom dia Rita, Marta, Jane, Lili, Vanessa, Lara, Sueli, Thalita, Gabi, Pri, bom dia. Vamos chegando, Rô. Vamos chegando. Angela, bom dia. Eu gosto dessa música da Simone com a Zélia. Deixe que o tempo cure, deixe que as coisas se organizem. Eu sempre falo assim, que se a gente pensar como nós éramos há um ano atrás, será que somos iguais? Vocês acham, meninas, que a gente é igualzinho o que a gente era há um ano atrás? Não é. Nós somos muito diferentes. Nós já passamos por muitas coisas. Nós crescemos, nós nos desenvolvemos, né? Nos amadurecemos. Vimos tantas coisas acontecerem, vencemos tantos obstáculos. Se a gente pensar a vida toda da gente, quantos obstáculos você já venceu? Você já parou para pensar? Quantas coisas que você achou que era o final da tua vida, que meu Deus não dava mais, que agora encerrou tudo. De repente, pá, vai modificando, vai mudando, você vai até agradecendo por aquilo ter acontecido. E hoje você é exatamente quem você é por todos esses acontecimentos. Assim é a nossa vida, assim é a nossa história. É assim, exatamente assim, que nós continuamos. Sabe por quê? Porque todas essas histórias que aconteceram, de uma forma ou de outra, chegaram até agora como aprendizado. Nos fizeram crescer, nos fizeram evoluir. Eu hoje acordei muito reflexiva, demais até. Minha meditação da manhã foi incrível. Eu voltei assim, uau, voltei, né? A gente tá num momento de muito tumulto emocional. As pessoas estão tumultuadas emocionalmente. Não sei se vocês estão aí, mas eu vejo isso, eu percebo isso nos meus atendimentos, né? E até em mim mesma. Um tumulto muito forte e a gente precisa, na verdade, sossegar. É isso que a gente precisa. Gabi, querida, gratidão. Na verdade, gratidão a todos os mestres que estão por aqui, que vão assistir depois também essa live. Gratidão a essa paixão que você tem por transmitir conhecimento. Gratidão. Hoje é nosso dia do professor, dia do mestre. Mas sabe, é daquele mestre que realmente sabe o que transmitir, né? Que é amor. Eu acredito que ninguém sabe mais que o outro. Eu posso ter estudado muitas coisas e estudei, né? Eu sou uma eterna estudiosa, uma eterna estudante. Eu vou estudar para sempre, se Deus quiser,
né? Eu tô sempre fazendo cursos, sempre trazendo coisas novas para vocês. Então, eu acho que a gente pode estudar muito, mas tem uma coisa que a gente não consegue estudar: o sentir. Isso a gente só sente. Então, parabéns para quem realmente sente e faz acontecer nas vidas das outras pessoas, né? Porque eu acho que nós estamos aqui só para isso, para acontecer na vida dos outros. Gratidão, gratidão, gratidão. Gente, gratidão a todas as minhas alunas que estão aqui, né? Por causa de vocês, eu posso transmitir o meu conhecimento. Gratidão a todas vocês que me acompanham também, porque a gente está aqui sempre numa busca, né? Todas nós numa busca eterna. Isso é muito legal. Gente, deixa eu falar uma coisa. Hoje me pediram para falar sobre vergonha. Então hoje a gente vai falar sobre vergonha, tá? O que é esse sentimento, essa emoção chamada vergonha? De onde ela vem? O que acontece em nós, né? Com esse olhar de vergonha. E é engraçado porque eu acho que foi quarta ou segunda, na terapia da manhã, várias pessoas disseram: eu tenho vergonha de falar em público. Eu tenho vergonha. E aí alguém falou pra mim: fala sobre vergonha, Eva. Então tá aí, a gente vai falar sobre vergonha, tá? A vergonha, no meu olhar, ela vem da culpa. Eu me sinto culpada por algo, então eu tenho vergonha, eu me escondo desse algo. E olha só que interessante, né? Isso pra mim, como eu trabalho muito com a criança ferida, isso pra mim vem da criança ferida. Existe uma criança dentro de você e essa criança sentiu muita vergonha lá na infância. Se sentiu culpada de algo lá na infância. E olha que interessante, mais uma coisa que eu detecto muito nas pessoas mais tímidas, mais quietinhas, mais envergonhadas, porque assim, existe uma coisa assim, gente, eu sou tímida, eu sou envergonhada, tenho vergonha de falar, tenho vergonha de me expressar, tenho vergonha de, né, eu conheço muita gente assim, que tem essa limitação, vamos dizer assim. Mas que tem coisas que é muito da nossa personalidade. Por incrível que pareça, parece que não, e vocês vão rir de mim, eu sou uma pessoa muito envergonhada. Eu sou. Se eu chego num lugar meio estranho, eu dou uma respirada até para eu poder me comunicar. Eu sou quieta. Por quê? E eu descobri o porquê, tá? Mas eu me comunico, mesmo com medo, mesmo com vergonha, eu chego e já vou tomando conta e já vou conhecendo as pessoas, né? Esse meu jeito mais despojado, né? Eu vou chegando mesmo e já vou conhecendo e já vou sendo amiga e tô íntima já. Nós vamos ter um exercício para vocês pro final de semana, tá? Fica segura aí. Eu vou dar uma tarefa de final de semana pra gente olhar pra essa vergonha e pra essa culpa. Vamos conversar primeiro sobre. Gente, o que acontece? Existe uma característica nossa. Você tem uma característica de ser envergonhada, de ser tímida, de repente não conseguir se expressar de uma forma correta. Tudo isso, preste atenção, vem da nossa infância. De podarem a gente muitas e muitas vezes. Vocês não têm ideia, né? Tem muita gente que podou você. Podou e muito. Ai, que feio. Eu fui podada milhares de vezes. Né? Minhas tias, às vezes, eu abria a boca pra falar: para de falar isso. Pra que falar isso? Criança não fala isso. Ai, olha que feio que você falou lá na frente de todo mundo. Nossa, isso eu escutava direto. E isso foi me retraindo. O que acontece? Um medo de falar. Né? Então eu me sentia culpada por ter falado aquilo. Veja que todas as emoções, uma está interligada com a outra, né? Muito forte. E aí o que acontece? A criança, ela se guarda, né? Ela se protege. Como que ela se protege? Não, então eu não posso falar. Não, então eu não posso dizer. Não. Eu lembro o meu filho, o meu único filho homem, né?
Ele era muito tímido, gente. Vocês não têm ideia de como ele era tímido. Ele não abria a boca. Nada. Ele era assim, ó. Chegava gente lá em casa quando ele era pequenininho, ele baixava a cabeça e ficava. Ele não olhava nos olhos das pessoas. Ele morria de medo de falar. Então foi muito complicado, muito difícil, assim. Porque ele é muito parecido com o pai. O pai é muito tímido, né? Então, meu primeiro marido, pai dos meus filhos, ele é muito tímido. E ele é exatamente o pai. Assim, muito reservado, né? Eu sempre fui mais meio louca, assim. Porque eu sempre fui de bater de frente com as coisas que eu não podia fazer. Eu fui aquela adolescente bem revoltada, que mesmo na raiva eu ia e fazia, né? Eu tinha vergonha, mas eu ia e fazia só pra provar e pra mostrar que eu conseguia. Então eu sempre fui assim, E meu filho, tímido, que vocês não têm ideia. Quando a gente veio embora pra Curitiba, há 22 anos atrás, 23 anos atrás vai fazer. Caraca, é tempo, né, gente? Então, ele era exatamente assim, ele era na dele. E um dia a gente foi no shopping e eu perguntei pra Alma o que queria, falei, então vamos lá, você pede. Vamos lá, você pede. Aí eu falei pra ele a mesma coisa. Ele disse, não, eu não vou pedir, eu tenho vergonha. Eu falei, então você vai ficar sem comer. Então eu fico, eu não vou pedir. Eu falei, então não pede. Gente, me doeu no coração aquilo. Mas foi exatamente isso que eu fiz. Ele não comeu. Aí ele chegou em casa, comeu em casa. E eu disse, olha, no final de semana que vem, a gente vai voltar lá. E você vai poder comer o que você quiser, desde que você peça. Tudo bem? Tá bom. E dali pra frente, ele começou a pedir, ele começou a ir, E eu falava, vai lá e conversa você. É você que tem que falar. É teu problema, é a tua situação. Resolve lá. Eu tô aqui, mas resolve você. E foi assim que foi. E hoje ele é professor, ele fala pra caramba. Não sei se vocês já assistiram uma live que eu fiz com meus filhos. Ele fala muito, um monte. Por quê? Porque eu, na verdade, eu fui trabalhando ele isso. Porque é uma característica dele. Ele tem a característica do pai, de ser tímido, de ser envergonhado, né? Olha só o que a vergonha traz, gente. A vergonha traz pra nós o medo do julgamento. As pessoas que têm medo de serem julgadas têm vergonha de falar, têm vergonha de se expressar. Quando eu iniciei aqui, né, nas mídias, eu falei, meu Deus do céu, eu sou bocuda pra caramba. Eu vou falar tudo que eu penso, tudo que eu acho, tudo que eu, né, que eu imagino, porque eu não tô nem aí, e realmente não tô, né, com julgamento. E eu vou afastar um monte de gente. E aí, uma pessoa de uma equipe disse assim, Eva, vai ficar com você quem concorda contigo. Vai ficar com você quem é verdadeiro também. Quem não é verdadeiro vai embora, não vai ficar. Falei, então tá, então beleza, então bora lá. E realmente, gente, eu recebo directs às vezes dizendo que o primeiro impacto comigo, né, a primeira vez que a pessoa vem comigo, ela fica assim, nossa, sério que ela fala tudo isso? Será que é verdade tudo isso que ela fala? Será que é isso mesmo que ela é? É, eu sou assim. As pessoas que me conhecem pessoalmente, as minhas alunas que convivem mais comigo, eu sou exatamente isso. Eu sou com os meus amigos, eu sou sei lá, com as meninas aqui do condomínio que eu nem conheço. Eu sou assim. Mas não é fácil. Porque eu tenho uma timidez dentro de mim, criada lá na minha infância. Na nossa infância, criam em nós vários bloqueios. Nos bloqueiam de muitas coisas. Mas não é por querer, gente. Porque a gente tem que entender que papai, mamãe ou cuidadores, né? No meu caso foram cuidadores. Eles, na verdade, eles não querem que você seja bloqueada, que você não viva normal. Não. Eles simplesmente, eles passam pra você o que eles aprenderam, né? É uma sequência. É o que eu sei, eu passo pra minha filha. Como que eu vou passar pra ela o que eu não sei? Se eu aprendo mais, se eu busco conhecer mais, olha só, se eu de repente olho tudo que eu passei e percebo em mim, né?
que isso não foi legal, que isso não foi bacana e quero mudar, eu estudo para isso, eu busco, né, pessoas que me auxiliem nisso e eu transformo meus descendentes. É o que vocês estão fazendo aqui. Essa busca de conhecimento, né, essa busca de mudança em você, muda os teus descendentes. Então é muito forte isso. Mas tem gente que não conseguiu fazer isso, que não deu tempo. Os nossos antepassados não conseguiram. A Margarete pergunta assim, ó, não é ser uma pessoa exigente consigo e com os outros também? Exigente em que sentido, Margarete? A mudança, você diz? Assim, ó, se é a minha forma... Eu sou mais tímida, né? Mais tímida não. Eu sou reservada, na verdade, né? Eu me reservo de algumas coisas. Isso eu aprendi muito quando criança também. Por quê? Porque minhas tias são muito reservadas, muito fechadas, muito, né, na conchinha. Então eu aprendi a ser assim. Mas eu não gostava. Eu achava que, puxa, podia ser diferente. A gente podia chegar conversando com todo mundo, porque todo mundo é igual, né? Sorrindo pra todo mundo, sendo legal pra todo mundo, por que não? Né? Então, o que eu fiz? Eu fui mudando essa forma dentro de mim, aprendendo que sim, eu podia, e aprendendo a parar de me julgar. Porque assim, ó, quando as pessoas nos julgam, elas nos ensinam a julgar, não é? Eu me julgo também. Então, por exemplo, se eu tenho lá na minha infância muitos julgamentos a respeito de mim, eu aprendo que eu sou aquilo. É ou não é? E eu não sei porquê, eu vou contar pra vocês assim, que eu sempre fui do contra. Se me julgavam errada, eu queria provar que eu não estava errada, que aquilo era bom. E aí eu ia atrás, eu sempre fiz isso. Então é interessante isso, né? Será também que um sentimento de proteção que as pessoas tinham? Então, é de proteção, por quê? Por que eu me protejo, né? Eu me protejo com coisas que eu conheço. Os antigos, os nossos antepassados, eles conheciam aquilo. Se eles só saíssem daquilo, ia machucar, ia doer. Não tinha como, não é verdade? Ia ser difícil para eles. Então o que eu faço? Então eu me protejo, eu me mantenho ali fazendo a mesma coisa, porque é algo que eu sei, que eu conheço. Eu sei até os resultados que podem dar, porque já existiram resultados. Então eu tô muito na minha... mas são resultados contra, ou resultados errados. Não tem problema, mas eu já conheço, eu já sei. Se eu mudar a ideia é pior, né? A ideia é ruim. Então é melhor ficar assim. É tão difícil parar de não sentir vergonha. Ai, meu amor, eu sei que é difícil, mas é trabalhar a criança. A gente vai trabalhar final de semana. Vou dar um exercício, uma tarefa para vocês de final de semana. Mais uma coisa que está muito atrelada à vergonha no meu olhar e que eu percebo nos meus atendimentos é a religiosidade. A religião, todas as religiões, elas trazem para nós muitas regras, uma doutrina, umas imposições fortes, algo assim muito metódico. É ou não é, gente? Todas as religiões fazem isso. E as religiões passadas, assim, né, os nossos antepassados, eles eram muito assíduos, eles prestavam muito atenção na religião deles. Então eles faziam exatamente aquilo, né? E eles passavam para nós, desde criança, isso é pecado. Deus vai te punir. O julgamento já inicia na religião. É ou não é? Já inicia na religião. Eu me julgo e me culpo o tempo todo. E aí inicia aquela vergonha de ser. Como que eu posso ser assim, né? Tem gente que diz assim pra mim, Eva, eu não quero mais ser assim. Eu quero ser diferente, mas eu não consigo. Porque eu tenho vergonha. Eu tenho medo de falar e ser criticada. Eu tenho medo de falar e ser julgada. Isso tudo vem muito forte da infância e da religiosidade. É ou não é? Porque as pessoas não têm fala dentro das religiões. As igrejas não deixam você falar o que você pensa. Se você falar o que você pensa, elas te cortam.
Gente, eu tenho isso muito forte porque eu fui coordenadora de igreja, tá? De uma capela perto de casa. E eu coordenei essa capela durante um tempo. E aí a gente ia nas reuniões da paróquia. Gente de Deus, eu era bucuda pra caramba, né? Então eu questionava muito o pároco, né? O padre. E ele dizia, Dona Eva, por favor. Ele só dizia isso pra mim, Dona Eva, por favor. Tipo, não fala sobre isso. Isso não é coisa que se fale. Vocês vejam que já inicia ali, né? Muito forte, muito assíduo. Você vem de uma religião... Então, vocês entenderam? Exatamente. Quem não concordava com a religião no século XVII era queimado. Eram bruxos. Ela não é, gente. Não concorda, vai de repente levar uma legião de pessoas junto, pá, vamos cortar essa pessoa. As igrejas faziam isso. Era a igreja que matava, era a igreja que queimava. Queimava em nome de Deus, matava em nome de Deus. Gente, isso é muito forte. Então imagina dentro de nós a carga emocional de eu ter que me expressar. Se eu me expresso, eu posso morrer. Se eu me expresso, eu sou queimada. Se eu me expresso, algo ruim vai acontecer comigo. Então o que é a vergonha? É o medo. É a culpa. É ou não é? É aquela coisa de, não, deixa eu ficar aqui quietinha no meu canto, fazendo exatamente o que eu tenho que fazer, exatamente o que me ensinaram, porque senão eu corro risco de ser queimada na fogueira. Gabi, eu choro muito quando eu vou me expressar. Então, eu vou ensinar umas coisinhas bem legais pra você hoje, tá? Fica aí comigo. Eu sei que... Sabe o que acontecia na infância? Cala a boca. Você não tem que falar nada, você é criança. Fica quieta. Não quero escutar tua voz. Gente, isso é tortura emocional. As mães aí que fazem isso, por favor, não façam. Não façam. Sabe por quê? Porque isso é tortura. Vocês torturam essa criança, ela fica pra sempre com isso na cabeça. E mais, esse registro, ele não tá no consciente, ele tá no inconsciente. Então cada vez que alguém fala pra ele, você vai falar? Lá no inconsciente tá assim, cala a tua boca, você não sabe o que você vai falar. Você é só uma criança. É a tua criança, gente. É a tua criança brigando. Não é o adulto. Não é. O adulto enfrenta. O adulto vai. O adulto faz. Eu falei que eu sou tímida? Sou tímida. E eu enfrento? Eu enfrento. Por quê? Porque o meu adulto enfrenta as situações. A criança não. A criança não consegue. A criança para, tá? Então preste muita atenção. É a tua criança e a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Rô, há uma fonte de tudo que há. Segredo de espiritualidade quântica. O universo é pleno de amor. Rô, então, não entendi direito. É uma fonte de tudo que é, né? Segredo da espiritualidade. Então tá. Isso é segredo, é segredo. Pare de chorar, né, Margarete? Não falavam isso? Para de chorar. Não chore. Renata, como fazer diferente? Então, eu vou dar uma tarefa pra vocês agora de final de semana, pra gente trabalhar isso bastante dentro da gente. Quem é mais tímida, quem é mais reservada. Gente, eu posso ser reservada, eu sou reservadíssima. Eu chego, eu vou sentindo o lugar, vou sentindo com quem eu posso sorrir, com quem que eu posso me expressar, com quem que eu posso falar, porque antes eu era bucuda. Chegava falando e já atrapalhando toda a história. Hoje já não, né? Hoje antes era a criança que fazia isso. Pra se pôr, né? Pra se colocar. Até mesmo pra provar, né? Pras minhas tias que eu não ia falar besteira, que eu ia falar coisa boa. E eu acabava falando besteira, né? Acabava colocando os pés pelas mãos, de repente entrando no sentimento ou na emoção de uma pessoa que não era legal, que não queria aquilo, né? Então, o que acontece? Hoje não. Hoje eu vou devagarinho, sentindo todas as situações, sentindo as pessoas, percebendo até onde eu posso ir, o que eu posso falar, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. E mesmo assim, de vez em quando, a gente só. Porque quem fala bastante
às vezes solta algumas coisas erradas. Então por isso que é importante até. Eu acho lindo quem consegue se calar, ficar quietinha. E eu tenho trabalhado muito isso em mim durante anos, né? Esse silêncio e falar na hora certa, que é o mais difícil. Então, como que eu faço para ir, né, dosando dentro de mim? Porque assim, ó, existe a vergonha? Existe. Existe algo na tua infância que foi, né, imposto para você e que fez com que você ficasse, trouxesse esse registro? Existe, tá? Primeiro eu preciso olhar para isso. Então, nosso trabalho de final de semana, tá? É exatamente isso. Eu quero que vocês olhem para a infância de vocês. Eu quero que vocês coloquem uma música bem tranquila, que vocês deitem confortavelmente, fechem os olhos de vocês e voltem para a infância. Eva, eu não lembro da minha infância. O que você lembrar? Vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Vai fazendo uma regressão espontânea, trazendo algumas coisas lá do passado, né? E mais, eu quero que você vá dizendo para você mesmo, eu quero olhar para isso. Porque às vezes a gente não olha, não consegue lembrar, ter lembranças da infância, justamente porque nós bloqueamos as coisas que nos paralisam, né? Porque doem demais. Então eu bloqueio, então eu não deixo acontecer. Mas deixa eu te falar, dá sim para você olhar para a tua sombra, para olhar para todas essas dores e ressignificar. E é isso que a gente vai fazer final de semana. Vamos lá? Que daí na segunda-feira a gente vai conversar sobre isso. Vamos ressignificar. Então você vai deitar, você vai trazer, você vai buscar, você vai querer de todo o teu coração que as lembranças venham. E quando elas vierem, se vir com choro, se vir com dor, deixa chorar, deixa doer, faz isso. Sabe, é uma tarefa difícil, mas é libertadora. Tem muitas coisas na tua infância que te bloqueiam hoje. E você precisa olhar, você precisa olhar. Mais uma coisa, você vai cuidar da tua criança no final de semana. Você vai cuidar. Se você tiver uma boneca, um ursinho, qualquer coisinha, pequenininho, algo que represente para você a tua infância. Busque dentro da tua casa e diga, isso aqui pode ser que representa a minha infância. Esse objeto vai ser você, criança. Eu quero que você cuide de você o final de semana inteiro. Da tua criança. Pode ser? E lá, no final da noite de domingo, você vai escrever todas as emoções, sentimentos e lembranças que você teve durante esse final de semana em relação à tua criança. Combinado? Segunda-feira a gente vai falar sobre a criança e vai fazer o exercício no final da nossa terapia da manhã, o exercício para criança. Segunda é dia da gente conversar sobre um assunto e no final fazer o nosso exercício. Pois é, então vai ser assim. Durante a semana, no final de semana, você vai cuidar da tua criança, você vai dormir com a tua criança, você vai estar com a sua criança, tá? É sinal de resgate, com certeza, quando a gente dorme. É sinal, na verdade, de cuidado, né? A gente tá cuidando da criança, mas a gente nem sabe por quê. Nesse final de semana eu quero que você descubra o porquê, tá? Descubra o porquê. Por que que você precisa olhar para sua criança? O que aconteceu na tua infância que te traz vergonha, medo, culpa? Segunda-feira a gente vai, tá? Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? Alguém não entendeu? Então, você vai fazer primeiro aquele silêncio, botar uma musiquinha e tentar fazer uma regressão para ir para tua infância, para liberar algumas coisas, para olhar para algumas coisas. Vai pegar qualquer objeto na tua casa e fazer de conta que é a sua criança e vai cuidar desse objeto o final de semana inteiro. Final de semana inteiro você vai cuidar desse objeto, como se fosse a tua criança. Se quiser conversar com ela, você conversa. Você vai até escutar ela, acredite em mim. No final do domingo, no final da noite, você vai escrever todos os sentimentos, emoções e registros que vieram, que você de repente nem lembrava ou não sabia. Segunda-feira, 7h57, a gente vai conversar a respeito disso,
tá? Eu quero que vocês me passem muitas coisas a respeito do que vocês vivenciaram esse final de semana. Vocês vão escrever pra mim, a gente vai ver relatos. Eu vou conversar com vocês sobre isso e no final eu vou fazer um exercício pra tua criança ferida. Porque é ela que de repente tá aí berrando ao teu lado, dizendo: não fale, não fale, a gente vai ser punida. Quantas e quantas vezes você foi punida quando você falou, não é verdade? Muitas e muitas. Fechou? Combinado? Vou esperar que vocês façam as tarefas. Um beijo gigante no coração de vocês. A gente vai estar no final de semana inteirinho juntas, tá? Eu tenho formação em constelação da nova turma. Vou passar pra vocês como funciona tudo. De repente até consigo fazer um ao vivo lá. Vamos esperar. Fica aí, fica atenta. Fica com os meus stories aí. Fica atenta ao meu Instagram, porque vai ter muita coisa legal. Muita coisa no feed, muita coisa pra você que quer transformar a sua vida, pra você que quer pegar essa criança cheia de traumas, colocar no colo e dizer: pronto, agora eu cuido de você. Que tal? Bora lá? Beijo gigante, um lindo final de semana, uma linda sexta-feira pra todo mundo de transformação. Beijo, beijo, beijo!